Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Aqui para a gente dar sequência aqui à nossa discussão de comprometimento hepático da fibrose cística nessa era dos moduladores da CFTR. Então, o artigo de hoje, o segundo artigo que a gente vai discutir é o efeito dessa medicação, né, que é o ETI, que a doutora Ângela também já comentou, que o nome comercial conhecido aí é o Trikafta, na fibrose hepática, na rigidez hepática nas crianças com fibrose cística. É um trabalho que foi publicado recentemente no JPGN, que tem um grande periódico aí dentro da gastroenterologia pediátrica. O que a gente já sabe, né, esse quadrinho típico aí das publicações do JPGN, é que, como o Dr. Gabriel comentou também, né, o envolvimento hepatobiliar é relativamente comum e é muito amplo. Cada vez as definições vão se ampliando mais e a gente perdeu essa capacidade, esse poder que a gente tinha de diferenciar o que é acometimento hepático do que é doença hepática da fibrose cística, como o Dr. Gabriel pontuou aí perfeitamente, né? E aqui a ideia é conhecer qual é o efeito dessa troca de medicação, né, dos pacientes que usavam outras medicações ou que não usavam medicações para esse novo modulador, qual é o efeito disso na fibrose hepática a pelo menos curto, médio prazo, né? Porque a gente ainda não tem estudos a longo prazo, pelo tempo que essa medicação foi implementada aí nos países, né? Bom, aqui só uma introdução breve, né, do que é a fibrose cística e quais são as definições da fibrose cística do comprometimento hepatobiliar, né? A gente sabe que a CFTR é uma membrana, é uma proteína que está na membrana apical das células epiteliais de todas as glândulas exócrinas, e isso gera um ciclo vicioso de obstrução pelo excesso de muco e essa inflamação persistente que vai gerando sintomas. Quando isso acontece no trato biliar, a gente tem, por definição, o envolvimento hepatobiliar da fibrose cística. E quando essa obstrução vai se perpetuando a longo prazo, isso gera uma fibrose periportal, uma cirrose biliar focal, que, por definição, o nome que a gente dá, né, que se padronizou para isso, é a doença hepática avançada da fibrose cística. Esses dois termos foram recentemente padronizados justamente para tentar simplificar e, mais uma vez, para padronizar esse acometimento. Então, agora, por mais que a gente não consegue diferenciar o que é comprometimento hepático do que é doença hepática, pelo menos a gente tem uma luz aí do que pode ser esse comprometimento hepatobiliar, que, mais uma vez, é muito variável, desde aumento de transaminases até colestase neonatal, cirrose, a hipertensão portal, com ou sem hipertensão portal, enfim. E quando a gente tem nódulo hepático, fibrose avançada, cirrose multilobular e uma hipertensão portal não cirrótica, a gente está diante de uma doença hepática avançada associada à fibrose cística, né? Então, são dois termos que foram recentemente padronizados, e aí na padronização eles comentam, né, quais são os fatores de risco para esses pacientes, que isso é uma grande causa de mortalidade, como a doutora Angela comentou, ainda está no terceiro lugar, talvez com essas novas medicações aí, como o Dr. Gabriel também comentou, talvez ela vai passando na frente das outras causas de mortalidade dentro dos pacientes fibrocísticos, né? Também já é bem conhecido, né, que há uma necessidade de um screening anual dos pacientes fibrocísticos pelo comprometimento hepático, desde exame físico, o hepatograma completo, uma ultrassonografia de abdômen, de preferência com Doppler, e, mais recentemente, a entrada da elastografia hepática como sendo uma ferramenta a mais de screening anual para os pacientes com fibrose cística desde o diagnóstico, né? Eu digo recentemente porque o conhecimento da elastografia hepática vem desde os anos 90, né? Então é uma ferramenta que está aí nos últimos 20, 30 anos, e agora na era dos moduladores, a gente até já discutiu isso em outras reuniões,
a gente está com um conhecimento muito incipiente ainda, né? A gente sabe, tem visto aí nas discussões da fibrose cística que esses novos moduladores têm um impacto muito positivo na melhora da função pulmonar, mas tem como efeito colateral o aumento das enzimas, pelo menos transitório. A gente sabe que isso acontece. Então, qual é o efeito a médio e longo prazo dos moduladores novos na fibrose cística, no comprometimento hepático? Ainda é incerto, né? A gente ainda não teve tempo de uso dessas medicações e cada país, a Dora Angela apresentou o trabalho de um país, esse artigo é de outro país, essa medicação foi liberada de uma forma diferente, em um tempo diferente, num ano diferente, né? E no Brasil não é diferente disso. Isso aqui é um outro artigo, mas que eu trouxe para a gente lembrar da mudança no padrão, né? Eu já vi esse artigo, esse gráfico aí várias vezes, em aulas, inclusive do Dr. Fernando, né? Como os moduladores da CFTR modificaram a história natural da doença, como o diagnóstico precoce, né, na era dos testes de triagem neonatal já foi um impacto gigante na mortalidade desses pacientes. Agora a era dos moduladores foi assim um avanço muito grande e a gente tem tido cada vez mais acesso a essas novas medicações aqui no nosso país, felizmente, né? Bom, voltando ao artigo, esse artigo que a gente está discutindo aqui é um artigo retrospectivo de um centro único lá da Suécia. Então, eles utilizaram dados de prontuário dos pacientes com o Registro Nacional da Suécia. Então, os pacientes usavam o LI, né, o Orkambi, que é o nome comercial, até 2018, e a partir de novembro de 2022 foi quando a Suécia passou a autorizar o uso do Trikafta, né, que é o ETI, para esses pacientes, né? Então, eles incluíram aqui no estudo retrospectivo pacientes fibrocísticos pediátricos que iniciaram a medicação em 2022 ou 2023 e que fizeram um screening com a elastografia hepática, pelo menos a cada 24 meses, desde 2018. Ou seja, eles fizeram um screening mesmo antes de usar o ETI, né? Então, eles fizeram uma análise de um subgrupo daqueles pacientes que estavam usando só o LI, né? O Orkambi. E o estudo que foi feito a elastografia foi feita por radiologistas treinados, né, experientes já há muito tempo com o uso dessas ferramentas, e eles utilizaram a definição da ESPGHAN, desse position paper aqui, que é a definição de 2024, que a gente também já discutiu. E o objetivo desse estudo é avaliar o efeito dessa nova medicação, desse novo modulador, na rigidez hepática, utilizando o Sharewave, que é um tipo de elastografia hepática que a gente tem de ampla disponibilidade, né? Dos tipos de elastografia hepática que mais tem disponibilidade. Como o Dr. Gabriel trouxe, resolvi trazer isso aqui também, né? Que esse artigo foi muito feliz nessa subdivisão das manifestações hepatobiliares da fibrose cística. Como o Dr. Gabriel já comentou também, ele não classificou no sentido de gravidade, né? Quantos comprometimentos eu tenho, qual é o tipo de gravidade, quais são os mais acometidos, mas ele estratificou quais os possíveis tipos de comprometimento hepatobiliar que a gente pode ter na fibrose cística, que é muito intenso. Vai desde colestase neonatal, esteatose hepática, aumento de transaminase, até doença hepática crônica, avançada, descompensada, com transplante hepático, enfim, né? Tudo que a gente já conhece. Bom, voltando novamente ao artigo, né, eles fizeram a análise aqui dos pacientes em 4 momentos. O primeiro momento foi 4 anos antes da implementação dessa medicação, depois 2 anos antes e um pouco meses, 3, 4 meses antes do início dessa medicação, e depois fizeram uma análise após o início da medicação, pelo menos 3 meses após o início da medicação. Isso aqui são os valores de referência das transaminases que eles utilizaram, né, da AST, ALT e da gama-GT. Deixei aqui só a título de curiosidade, porque eles colocaram bem estratificado isso no artigo. Eles tiveram 21 pacientes utilizando a medicação que foram incluídos no estudo, 11 deles, 52% sexo feminino, 14 eram homozigóticos para delta F508, todos eles tinham insuficiência pancreática exócrina. E na última avaliação, antes do início do ETI, 12 pacientes já tinham comprometimento hepático da fibrose cística, comprometimento hepatobiliar, mas nenhum tinha doença crônica avançada. E 7 deles estavam usando Ursacol, né, o ácido urso desoxicólico, antes da troca da medicação.
Isso aqui é só um levantamento da corte, né, que os pacientes. Então, eram 14 pacientes, 14 anos a mediana da idade aqui dos pacientes. Todos eles tinham insuficiência pancreática e eles tinham, três deles eram colonizados por pseudomonas da parte pulmonar. Bom, então, começando os resultados, né? Qual foi o resultado do uso da medicação em relação às enzimas hepáticas? Do último momento antes do início da medicação para o momento após o início da medicação, as transaminases, né, a AST diminuiu, mesmo no grupo dos pacientes que já tinham, naqueles 12 pacientes que já tinham comprometimento hepático da fibrose cística, né? Mas, como o Dr. Gabriel falou, mudou, melhorou do que era normal, continuou normal, né? Então, não eram transaminases alteradas que se normalizaram, eram valores normais, dentro da referência que eles também utilizaram, e diminuíram para valores que ainda permaneciam normais, né? A gama GT aumentou um pouquinho, também de 13 para 15, a mediana da gama GT aqui também foi estatisticamente significante. Em relação à rigidez hepática, né, que é o principal outcome aqui, né, do desfecho do trabalho, eles demonstraram que antes do início da medicação, para a primeira análise pós-medicação, a mediana em quilopascal da elastografia hepática diminuiu de 5,6 para 5,1, valores muito baixos, né, para quem lida aí com a elastografia hepática sabe que são valores relativamente baixos, mas que essa diminuição foi estatisticamente significante, inclusive no grupo total de pacientes, na corte total dos 21, e quando eles estratificaram para o grupo que tinha comprometimento hepático, eles viram que esse valor também houve uma queda. Aí 6,8 já é um valor relativamente alterado, mas que caiu para 5,7, né? A gente não tem valores de referência para fibrose cística especificamente, e quase para outras doenças pediátricas a gente tem poucos valores de referência, mas são valores pouco alterados dentro dos valores que a gente conhece de elastografia hepática. E naquele grupo que estratificado não tinha comprometimento, essa mudança foi muito pequena, que não deu, né, significância estatística relevante. E aqui eles avaliaram um efeito específico daqueles pacientes que estavam tomando o LI, né, o Orkambi. Então eles tinham 12 pacientes antes de trocar do LI para o ETI que estavam usando essa medicação. E eles viram que antes de usarem a medicação, para depois que eles começaram a usar essa medicação, o LI, aqui a gente não está falando do ETI, houve um aumento da elastografia hepática, né? Houve um aumento da rigidez hepática. E quando eles trocaram o LI pelo ETI, houve uma redução significativa da elastografia hepática, né? Então, eles concluíram isso, que o tratamento com o LI não mostrou um benefício tão grande, ou pelo menos tão significativo, quanto a troca do LI para o ETI em relação à rigidez hepática, né? Avaliado aqui pela elastografia hepática. E como uma discussão, eles colocaram que a elastografia hepática é uma nova ferramenta de screening já bem documentada, que já está documentada como sendo uma ferramenta válida, né? E a gente viu aí que as transaminases não são bons parâmetros, né, para avaliar o comprometimento dessas medicações ou o comprometimento hepático mesmo da fibrose cística, mas que faltam valores de referência padronizados. Isso é um problema que a gente tem na elastografia hepática, já teve essa discussão em outros momentos, né? Mas que, como outras doenças, essa ferramenta é interessante para o paciente sendo o controle dele mesmo. A gente já cansou de falar isso aqui, né? Mas, mais uma vez, dentro da fibrose cística, que é uma ferramenta não invasiva que a gente pode usar como o paciente sendo o controle dele mesmo. Anualmente eu vou lá e utilizo essa ferramenta como um marcador de fibrose não invasiva, né? Não colocar isso numa população geral e avaliar quais são os valores, mas sim o paciente sendo controle dele mesmo, né? Como a gente já discutiu aqui também, né, há uma proposta dos autores aqui desse position paper da ESPGHAN com a NASPGHAN de colocar aqui como um cutoff de 6,85, mas com uma sensibilidade, uma especificidade relativamente baixas, né? A gente sabe que valores pontuais de elastografia hepática isolados assim são muito imprecisos, né, com uma acurácia muito baixa, mas eles propõem esse valor aqui pontual.
e que essa rigidez, essa redução da rigidez hepática com o uso do ETI, né, com essa terapia tríplice, que é o Trikafta, isso já foi documentado em vários outros estudos. Existem outros estudos que perceberam o contrário, uma piora da rigidez, mas a quantidade desses estudos é muito menor do que aqueles que encontram resultados positivos com o uso da medicação, né? E que a fibrose, a avaliação da fibrose no comprometimento dos pacientes fibrocísticos, quando a gente avalia as enzimas hepáticas isoladamente, tem uma sensibilidade muito baixa. Então, talvez a associação da gama-GT com a elastografia hepática teria uma sensibilidade melhor do que as enzimas hepáticas isoladamente, né? E que um efeito colateral já conhecido dessa terapia tríplice é o aumento das transaminases, mas que nesse tempo que eles tiveram de avaliação, foi um tempo relativamente curto, que quase todos os países têm, né, de uso de Trikafta, a gente não consegue associar a rigidez hepática com as transaminases. Talvez porque as transaminases reflitam um período mais curto de uso, né, em relação ao comprometimento hepático, e o comprometimento a médio e longo prazo vai ser avaliado pela rigidez hepática aí com o passar dos anos. Então, essa associação é muito fraca entre aumento de transaminase e rigidez hepática. Bom, é isso que o artigo tinha para gente discutir. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.